Mais um modelo da Honda que você confere comigo, Jorge Augusto, em avaliação completa aqui no canal. E o carro em questão é o Honda City, modelo que inclusive a gente acompanhou o lançamento e já fez a matéria da versão topo de linha, inclusive em comparativo. Então, o que ele está fazendo de volta aqui? Pessoal, o objetivo agora é falar da versão EXL, uma abaixo da topo de linha. A versão sedã do Honda City, pessoal, está disponível no mercado brasileiro em 3 versões: EX, EXL e Touring. Muita gente acredita que esse aqui seja a versão com melhor custo-benefício. É isso que a gente vai conferir agora aqui no canal. A versão EXL é bastante completa, mas é claro que ela deixa de ter alguns equipamentos em relação à versão Touring topo de linha. Vamos destacar para vocês quais são eles. Começando pelos faróis. Aqui nós não temos o farol com a iluminação totalmente em LED. Esse carro também não tem aí os sensores de estacionamento dianteiros. Outra coisa que ele deixa de ter é a câmera que vai aqui no para-brisa, que tem todos aqueles sistemas de assistência à condução. E outros dois equipamentos que não estão disponíveis aqui é o sistema de partida remota do motor feito pela chave de telecomando e também o espelho interno autocrômico. De resto, todos os outros equipamentos que a gente viu na Touring estão aqui, mas a gente vai falar sobre isso tudo. E como é a iluminação no Honda City EXL? O único elemento em LED que a gente tem é a assinatura da lanterna, que também é a luz de rodagem diurna. Os demais elementos são convencionais. O farol baixo, por exemplo, é do tipo projetor e ele tem também ajuste de altura do facho dentro do veículo. O farol alto já tem aí um refletor convencional parabólico. A luz de pisca é do tipo incandescente e o farol auxiliar embaixo tem iluminação halógena convencional. O Honda City traz o mais moderno motor aspirado da sua categoria de produto. Esse aqui é um bloco 4 cilindros aspirado 1,5 litro. Agora, os diferenciais. Ele tem um sistema direto de injeção de combustível. Outra coisa, o comando dele tem 2 sistemas de controle. Então tem o VTEC, que controla o quanto a válvula abre, se abre mais ou menos, e também o VTC, se ela abre antes ou abre depois. Com tudo isso, ele consegue ser extremamente eficiente. Para vocês terem uma ideia, a potência máxima é de 126 cavalos e o torque máximo é de 15,8 kgfm. Visando principalmente a questão da eficiência, esse motor 1,5 litro aspirado está associado a uma transmissão continuamente variável, do tipo CVT. Essa transmissão permite ainda a simulação de 7 marchas e o motorista tem a interação aí com os pedal shifts. Dessa forma, você consegue extrair o máximo do motor, principalmente no que diz respeito à economia de combustível e até mesmo o rendimento no uso normal. O City EXL tem excelentes números de consumo. Aliás, ele é um dos mais eficientes da categoria. Para vocês terem uma ideia, com gasolina na cidade são 13,1 km por litro. Na estrada sobe para 15,2 km por litro. Com etanol são 9,2 km por litro e na estrada sobe para 10,5 km por litro. Mas olha só, nos testes que a gente fez, inclusive em comparativo aí com seus principais concorrentes, esse carro na estrada com gasolina chegou a fazer mais de 18 km por litro. Ou seja, temos aqui um conjunto de motor aspirado e câmbio continuamente variável verdadeiramente eficiente. Aqui pelo lado, o Honda City tem uma construção bastante convencional. Para começar, a gente tem suspensão independente aqui na frente do tipo McPherson e semi-independente ali na traseira com eixo de torção. Os freios são discos dianteiros e tambores traseiros. As rodas aqui são aro 16 polegadas, diamantadas em 2 tons, como vocês estão vendo. E calçadas aí com pneu 185, perfil 55. Mas a gente pode dar um destaque interessante aqui, porque a versão XL também vem equipada aqui com essa câmera, abaixo do espelho lateral direito. É o Lane Watch, ele produz imagens do ponto cego diretamente na tela da central multimídia. A chave presencial aqui oferece alguns recursos, como por exemplo, abertura e fechamento dos vidros. Como é que funciona? Vocês estão vendo aí os vidros abertos, aperta uma vez, aperta e segura. Ele vai fazer aqui o levantamento dos vidros. E se você deixou o carro muito tempo no sol, quer que abra os vidros para fazer uma ventilação antes de você entrar, também dá para abrir. Aperta uma vez, aperta e segura, ele vai abrir aí os vidros. Ou seja, você tem essa comodidade aqui no sistema. Também temos mais recursos. Imagine que você não consiga mexer na chave, porque você está transportando algumas coisas e ainda assim quer acessar o carro. Então com a chave no bolso, vocês estão vendo que o carro está trancado por conta do espelho rebatido. Colocou a mão aqui na parte interna da maçaneta, tendo a chave próxima do carro, ele já vai abrir o carro e já vai abrir o espelho. Se você quiser trancar o carro, você também consegue, apertando esse botãozinho aqui
ele faz aí o trancamento e rebate os espelhos. Mas tem uma função a mais aqui, olha. Eu vou abrir o carro, vou abrir aqui a porta e vou apenas me afastar do veículo. Olha só o que acontece. Ele tem o trancamento automático com o recolhimento dos espelhos. Porém, como vocês viram, esse sistema ele não fecha ou abre os vidros automaticamente. Aqui na traseira do City XL a gente vai destacar algumas coisas, como a iluminação. No caso aqui, a iluminação de lanterna e luz de freio é feita em LED. Já a luz de ré e luz de pisca é a lâmpada incandescente. A gente também tem aqui 4 sensores de estacionamento e mais esta câmera de ré aqui, que inclusive possui 3 modos de visão selecionados diretamente pela tela da central multimídia. No porta-malas, existem 3 formas de abrir a tampa. Alavanquinha ao lado do banco do motorista, botão na tampa ou até mesmo botão aqui na chave de telecomando. Como vocês estão vendo, ele já levanta aqui um pouquinho a tampa do porta-malas para você completar o movimento. O espaço é bom, são 519 litros de capacidade, um dos maiores do segmento. E a gente também consegue ver, ó, acabamento aqui na parte superior da tampa. Outro detalhe interessante é a possibilidade de você rebater os bancos traseiros, na proporção 1/3 e 2/3. E as alavanquinhas ficam aqui na parte interna do porta-malas. Assim a gente consegue observar uma boa versatilidade do modelo. Quem viaja aqui atrás no Honda City conta com um bom conforto e espaço. Olha só, apesar do entre-eixo ser de apenas 2,60 m, olha quanto espaço eu tenho do meu joelho ao encosto do banco. E a movimentação de pés também é bem ampla e você tem vários recursos. Alça de segurança aqui no teto, ganchinho para pendurar cabide, descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas e tem mais coisas. Uma tomadinha aqui do tipo 12 volts para você carregar dispositivos e até mesmo saída de ar-condicionado para o banco traseiro. A gente pode afirmar com segurança, nessa categoria de sedã compacto, o Honda City é o carro mais espaçoso e confortável. Outro ponto de destaque é a boa qualidade de acabamento. Para vocês terem uma ideia, na porta traseira a gente tem aqui material suave ao toque onde apoia o braço e em parte da porta. Essa mesma receita é utilizada aqui na porta dianteira também, material suave ao toque e em parte da porta. Até mesmo aqui no painel a gente vê esse acabamento. E os bancos são forrados aí em couro, inclusive com a parte central microperfurada, mostrando um excelente padrão de acabamento. Aqui no interior a gente tem uma boa organização de porta-objetos. Para começar, ó, esse descansa-braço aqui, com a tampa com material suave ao toque, tem um bom compartimento. Aí você tem esses espaços aqui na lateral, que servem, por exemplo, para você colocar aqui a chave do carro. Você também tem esses 2 porta-copos, mais essa mini bandejinha aqui, ideal para você colocar coisas assim como controle remoto. E ainda tem essa aqui na parte superior, muito boa para você colocar smartphone. E você ainda tem aqui, ó, uma porta de carregamento USB, integração com a central multimídia e mais uma outra porta de 12 volts. Não podemos esquecer, o ar-condicionado é digital e automático de simples zona, ou seja, foi muito bem pensada a organização aqui do interior do carro. O motorista conta aqui com mais alguns recursos, como simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros. Você também tem aqui o botãozinho para fazer o rebatimento manual aí dos espelhos laterais. Você também tem aqui ajuste de altura manual e milimétrico do banco do motorista, alavanca para a abertura da tampa do porta-malas, o ajuste de altura do facho do farol, botão para ligar e desligar o sensor de estacionamento traseiro, o botão do programa de estabilidade, tem ainda aqui o controle de intensidade do painel e por fim, esse porta-objetos aqui. Ele é bastante prático, serve para você guardar coisas pequenas, como controle remotos e até mesmo chavezinhas. Então a gente encontra bons recursos aqui no modelo. O painel aqui do Honda City na versão XL é o mesmo que a gente encontra aí na versão Touring. Ou seja, do lado direito nós temos o ponteiro do velocímetro e o lado esquerdo uma tela totalmente gráfica, onde você tem várias funções. Então a gente tem aqui, por exemplo, o contagiros virtual, computador de bordo A e B, a gente também tem aqui informações de velocidade média A e B, você também tem um medidor de força G em todas as direções, o que acaba sendo bem divertido, bem interessante. Indicador aí dos cintos de segurança afivelados de todo o carro. Configurações diversas que você consegue fazer aqui no veículo, como por exemplo o sistema de pressão dos pneus. Você ainda consegue personalizar algumas coisas aqui no painel do carro e tem até mesmo um menu dedicado à advertência. Qualquer coisa de errado com o carro vai aparecer aqui. Então o que a gente consegue mostrar aqui para vocês é que nós temos um painel extremamente avançado e funcional e um dos melhores dessa categoria de veículo. O
volante também tem um acabamento muito bom. Para começar, ele é costurado aqui em couro. Como vocês estão vendo, ele tem uma certa ergonomia aqui, né? Outro detalhe, você consegue ajustar ele em profundidade e até mesmo em altura. Além disso, existem os pedal shifts aqui atrás do volante, justamente para você interagir com as 7 marchas simuladas no câmbio. Lado direito dele você tem as funções do controle de cruzeiro, que nessa versão aqui é convencional, e o lado esquerdo você tem os botões para interagir com o painel, que é parcialmente virtual, funções de áudio como volume, mudança de faixa, até mesmo de fonte, e além dos botõezinhos aqui embaixo, para você dar comandos de voz quando você tem um celular pareado que reconhece, e até mesmo atender e encerrar chamadas telefônicas com um dispositivo conectado. Ou seja, podemos dizer que aqui temos um dos melhores volantes nessa categoria de veículo. A central multimídia, ela tem uma tela touchscreen, porém conta também com alguns botões físicos, como o botão de home, o botão voltar, esse que é utilizado para o brilho da tela, então para uso diurno, uso noturno ou até mesmo tela desligada. Aí você configura da forma que é mais conveniente. E um botão físico também, onde você tem aqui o ajuste de volume para ligar e desligar a central. As demais funções são por tela touchscreen mesmo. Aqui você tem a possibilidade de usar uma porta USB ali embaixo para leitura de pendrive ou até mesmo um celular com cabo. Tem uma outra porta USB que é apenas para carregamento. Bom, além disso você tem conectividade Bluetooth. Então aqui, por exemplo, eu estou fazendo aqui a leitura de um pendrive. Tem o áudio Bluetooth para quando você tem um celular conectado. E o detalhe aqui é que ela também tem suporte ao Android Auto sem fio. Então mesmo que você tenha, por exemplo, um pendrive conectado ali na central, o que ele vai fazer? Ele vai desconsiderar o pendrive e vai assumir a conexão do Android Auto sem fio. Claro que o seu smartphone tem que estar preparado e você tem que aceitar a conexão para que ele possa integrar aí o Android Auto. Feita a integração, você pode usar vários aplicativos aqui diretamente na central, como por exemplo o Waze ou até mesmo o Maps. A gente está falando de todos aqueles aplicativos que são compatíveis aí com o Android Auto. E obviamente isso aí acaba acrescentando muita comodidade, porque você vai ter as funções diretamente aqui na tela da central, você vai conseguir controlar funções de áudio do Android Auto, mas só uma observação, se você estiver usando o Android Auto sem fio, a central não consegue fazer, por exemplo, a leitura do pendrive simultaneamente. Você tem que escolher ou uma coisa ou outra coisa. De toda forma, o ponto principal aqui é, como vocês estão vendo, a operação da central é bastante simples e intuitiva. E para a gente executar aqui a manobra, engatou a marcha ré, a gente tem aí a câmera de ré, como vocês estão vendo, com 3 modos de visão, sem distorção, mais aproximado e um grande angular. Também temos ali a linha de guia, que é dinâmica, né? Isso acaba ajudando bastante, porque a gente vê o caminho por onde o carro vai percorrer. A gente também tem aqui no carro sensor de estacionamento traseiro. A gente tem um botãozinho aqui do lado que você pode ligar ou desligar o sensor. Bom, com o botão ligado, né? Vamos ver aí o funcionamento do sensor traseiro. Como vocês podem ver, ele funciona muito bem aí nas manobras. Mas cabe destacar, pessoal, que essa versão aqui não possui sensor de estacionamento dianteiro. Vamos relembrar um pouquinho aqui como é que é a suspensão do Honda City, né? A gente sabe que tem uma roda de 16 polegadas, vamos ver o teste de tachão. Olha pessoal, a suspensão até que se mostra bastante consistente aí para esse tipo de situação, que a gente vai encontrar bastante no piso brasileiro, né? E o isolamento acústico desse carro é bom, considerando a categoria que ele está inserido. Mas como a gente já mostrou outras vezes, esse carro tem a frente aqui um pouquinho baixa. E é o que eu quero demonstrar para vocês aqui, ó. Uma lombada a 30 por hora, imagine que você não viu a lombada. Vamos ver o que acontece aqui, ó. 30 por hora e ela raspa com uma certa facilidade. Então, apesar da suspensão ser boa e consistente, você tem que ficar atento a esses obstáculos, tipo lombada e valeta, porque a suspensão aqui é um pouquinho baixa. Vamos aproveitar para dirigir aqui um pouco o City nessa condição de semi-urbano e até mesmo estrada. Bom pessoal, a gente já conversou várias vezes sobre esse conjunto de powertrain, a gente sabe que não tem aquela super disponibilidade do motor turbo em matéria de torque, mas pelo câmbio ser continuamente variável e esse motor ser bastante moderno, toda vez que você precisa demandar um pouquinho mais de força no carro, basta você pisar mais no acelerador. Aí o câmbio, que é continuamente variável e que não tem marchas físicas, ele sobe rapidamente o giro justamente para compensar, digamos assim, essa não disponibilidade de torque muito bom em baixa rotação.
o que a gente pode dizer? Não chega a ser um carro super esperto ou tão rápido, mas também, quando a gente compara com os aspirados, ele não é assim tão lento. Moral da história, tem um desempenho interessante. Cabe a gente destacar que esse carro na prática tem 3 modos de condução. Como é que é isso? Vocês estão vendo ali no painel que tem ali uma árvorezinha verde, né, aparecendo, uma plantinha. Por quê? Porque a gente está aqui no modo Econ. É um dos modos de condução que você aciona pelo botão que tem aqui do lado da alavanca de câmbio. Apertou aqui o botãozinho, ele desliga o modo Econ e coloca o carro numa condição normal de direção. Vocês podem ver que quando eu aperto o Econ, ele já diminui o giro do motor. Tirei o modo Econ, ele já sobe o giro. Ou seja, ele muda aí a lógica para você ter mais conforto no modo convencional, porém com um consumo um pouquinho maior. Mas se você quiser, aqui na alavanca de câmbio, você pode puxar aqui para o modo S. E aí você tem aí o modo Sport. Nesse modo Sport, o giro já sobe bem mais, justamente para você conseguir tirar um pouco mais de desempenho do veículo. E é justamente quando você está com o carro no modo Sport que você faz melhor uso aqui dos pedal shifts, porque no momento que você comanda a primeira vez o pedal shift, ele coloca o carro na simulação manual de marcha. Vocês estão vendo ali, ó, M5. Posso simular a 6ª marcha ou posso simular a 7ª marcha. E detalhe, por mais que eu acelere aqui o carro, pisando tudo no acelerador, vocês estão vendo que ele mantém aqui a marcha simulada. Então, nessa situação, até que você volte o câmbio aqui para a posição drive, ele vai ficar na marcha simulada. E aí você tem mais controle do carro, né? Se está descendo uma serra muito íngreme, você pode reduzir aqui a marcha justamente para segurar um pouco o carro. Vai fazer uma ultrapassagem um pouquinho mais forte, mesma coisa. Enche o motor e depois pisa tudo para fazer a ultrapassagem. Não quero mais usar a marcha simulada, só colocar o câmbio aqui na posição D, ele volta à condição continuamente variável. Mas e se eu quiser simular a marcha sem colocar na posição Sport, dá para fazer? Dá! Mesmo na posição Drive, você pode a qualquer momento usar o Pedal Shift, olha. Eu vou apertar aqui, ó, pronto, estou com a 4ª marcha simulada, você tá vendo? Só que o que acontece aqui? Se você não continuar interagindo com a marcha, ele rapidamente volta o carro para a condição normal drive. Então para que serve isso? Mais uma vez, aplicar um freio motor momentaneamente ou encher rapidamente o motor para uma ultrapassagem sem precisar ficar se preocupando de colocar ele no modo manual ou Sport. Você consegue fazer isso no drive, terminou de usar, ele volta automaticamente para o modo continuamente variável. Um detalhe interessante, pessoal, é que mesmo o carro sendo continuamente variável, até para não dar aquela sensação de aceleração infinita, quando você faz uma aceleração mais forte, ele simula a marcha. Vou fazer o testezinho aqui para vocês, ó. Eu estou parado e vou sair acelerando tudo, ó. Vamos lá? Pisando. Então, ele vai acelerando. Aí já fez uma simulação e fez mais uma. O objetivo dessa programação é, sobretudo, para deixar o carro de uma forma mais gostosa de ser dirigida. Não que isso seja mais eficiente, mas pelo menos dá essa sensação de troca de marcha, que é o que a maioria dos motoristas espera de um automóvel. Também fizemos aqui o levantamento do seguro. Para isso, contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que ajudou a gente a entender quem é o perfil típico do usuário desse carro. E sempre lembrando, né? Seguro você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre do perfil da pessoa que contrata em relação ao carro. Mudou o perfil do utilizador, o preço do seguro também muda. Mas considerando aí a média de mercado, olha só, a melhor condição de seguro que a gente conseguiu nesse carro foi de R$ 5.378. Não é um seguro assim tão acessível para um veículo com esse porte. E aí a franquia reduzida em 50%, R$ 2.400. Franquia nem tão cara, mas o seguro até que ficou um pouquinho salgado. Como a gente viu aqui nesse vídeo, pessoal, o Honda City na versão EXL é um carro que já sai bastante completo. Claro, não vai ter aí os mesmos equipamentos da versão Touring, mas ainda assim sai com tudo aquilo que a gente precisa. Preço público sugerido em abril de 2022, essa versão aqui aproximadamente R$ 122 mil. A gente sabe que não é um preço assim tão convidativo. Mas o grande ponto aqui é que temos um carro de uso bastante racional, um carro eficiente e que traz todos aqueles equipamentos que a gente espera encontrar nessa categoria de produto.
Agora, se tem alguma informação que você ainda não viu aqui nesse vídeo a respeito desse modelo, eu faço duas recomendações. Deem uma olhada no nosso vídeo de avaliação aí da versão Touring, pode ser que lá tenha essa informação que você precisa, afinal de contas os modelos são bastante parecidos, ou ainda, assista aí o nosso comparativo que a gente fez do Honda City versus os seus dois principais concorrentes, ainda que a gente tenha feito o comparativo com a versão topo de linha, ali ficou bem detalhado para você ter todas as informações aqui do produto. E se você gostou aqui do Honda City na versão XL, minha sugestão é procurar aí a concessionária Honda Hipervel na cidade de Itapetininga. Tem um modelo para test drive e olha só, um ótimo atendimento e o melhor negócio no seu Honda City 0 km.